Gente, vamos falar agora de MST e um pouquinho desse Abril Vermelho, né? Lindo. Porque mesmo depois de acenar ali ao MST com o programa Terra da Gente, o governo continua lidando com as invasões. Eu preparei aqui alguns dados para mostrar para vocês como está a situação deste Abril Vermelho até agora. Se a gente olhar até esta segunda-feira, os dados são de 32 ocupações registradas em várias partes do país. Então a gente tem aqui, pelo menos 14 estados e o Distrito Federal com registros de invasões. A gente está falando, por exemplo, de estados que ficam no norte, vários no nordeste. Aqui, né, a atuação é bem intensa. Em parte do centro-oeste, a gente olha aqui sudeste também com Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro com registros, aí Paraná e Rio Grande do Sul também com ocorrências. Há uma expectativa de que essas manifestações, elas continuem, inclusive podendo chegar até 50 invasões de terras, que segundo o MST são improdutivas. Boa parte dessas terras também muitas vezes pertencem já ao poder público, mas não foram distribuídas, não há programas ainda relacionados a essas áreas e que são invadidas nessa cobrança que o movimento Sem Terra quer fazer ao governo federal, mesmo diante dessa proximidade, dessa articulação e desse contato que ele já tem com o governo federal. Como é que vocês veem, né, o mapa todo vermelho assim de invasões registradas até agora, mesmo com uma gestão que tem um olhar mais voltado para esse público e principalmente para esse movimento, com ligação política histórica com esse movimento, Alan Gani? Eu acho que isso mostra que quanto mais abertura você dá para o MST, seja financiamento, seja cargo no governo, mais aumenta o número de invasões. Ora, por que nos governos anteriores, governo Temer, governo Bolsonaro, não ocorreu isso e com políticas muito mais duras em relação ao MST, não em relação à reforma agrária? Porque, no fundo, o MST sabe que neste governo ele tem a chancela ideológica, então ele se sente muito mais confortável em fazer essas invasões e sabe também, se aproveita dessa situação, o MST, de que o governo não vai reagir duramente contra o MST, porque o MST é da base eleitoral, é da base política do governo. Então o MST se aproveita disso. Agora, o MST está ficando caro eleitoralmente falando para o governo federal. Tá, já dá para precificar, hein, Luiz Felipe Dávila, politicamente, esses movimentos? Esse mapa que você mostrou é o mapa do crime. Porque invasão de propriedade, não importa se é pública ou privada, é crime. Está lá na lei brasileira. Se quer mudar a lei, é outra história. A lei brasileira hoje, invasão de propriedade. Ah, mas isso aqui é terra pública, isso aqui é Embrapa. Não importa. É uma propriedade do governo, que é um título de propriedade. Você não pode invadir uma propriedade. Pronto. Então isso aí é o mapa do crime. E um crime de uma entidade que vem abusando dessa boa vontade da justiça e do povo brasileiro há muito tempo. Eu quero ver eles mostrarem qual é a propriedade improdutiva que eles invadiram. Eu quero ver que eles mostrem. Tem que provar que essa propriedade é improdutiva. Não tem nenhuma propriedade improdutiva hoje nesse tamanho aí para poder invadir. Ou seja, é sim uma violação da propriedade privada. E aí é que começa. Violação de propriedade privada e de liberdade individual, que é liberdade de expressão, são duas coisas que separam um regime democrático de uma democracia debilitada. Isto é a prova de que a nossa democracia está, sim, debilitada. Ô, Fábio Piperno, e aí eu proponho uma análise aqui, né? Dá para impedir, o governo tem o poder de impedir essas ocupações com diálogo, com ações, enfim, com o que for necessário? Eu acho que, nesse momento, o governo federal não. Até porque o governo lançou um programa de reforma agrária há poucos dias, do qual me parece que o MST discorda muito, até porque ele não tem o protagonismo nesse programa, né? Ele quer, enfim, que se amplie crédito, que se amplie tudo, que se amplie, inclusive a distribuição de cargos lá para o movimento, nas suas várias diretorias, enfim, diretorias regionais, e ele ele pressiona para que seja um programa de reforma agrária voltada ao MST. E esse programa de reforma agrária é um programa de Estado. Agora, esse mapa também derruba um outro falso mito, de que o MST só invade, por exemplo, propriedades em estados governados por partidos de esquerda, o que não é verdade.
eles estão errando, é óbvio. Eu acho que eles podem sofrer uma série de ações e tal, mas essas invasões estão ocorrendo também em estados governados por políticos do lado mais conservador. Inclusive, eu me lembro, acho que foi ontem tinha uma entrevista em algum jornal aí, do governador Ronaldo Caiado, dizendo que aqui no meu estado não. Só que é interessante também que no Centro-Oeste quase não há invasões. Você pode ver que a incidência é menor nos estados do Centro-Oeste. Tem no estado dele. Sim, tem no estado dele, mas a incidência é menor. Ela é maior no Norte, no Nordeste e também no Sul, ali, mas Rio Grande do Sul tem e Paraná. Goiás, e também são áreas agrícolas. Aí a propriedade do governo federal entra lá só para fazer graça. Isso aí não tem nada a ver. É lógico, é exatamente isso. Ele não entra lá na propriedade de alguém, não. Ele vai lá pegar uma propriedade privada do governo lá e vai lá e entra. Tem Paraná, tem Goiás, tem, por exemplo, o Rio de Janeiro. Não sei quem são os proprietários dessas terras invadidas. Fala, Segré. Mas aí nós estamos vendo um mapa muito interessante. Quer colocar o mapa aí novamente? Aí como colocar, que mostra que tem uma estrutura a nível nacional, o MST, que eu sempre gostaria de saber quem está bancando. Porque você não consegue fazer são 14 estados mais Distrito Federal. Você não consegue movimentar toda essa gente sem grana. Não consegue. E aí a pergunta é, da onde que o MST tira esse dinheiro? Dinheiro sem CNPJ, não tem CNPJ. Não tem nada. Então, como é que faz? Como é que ele se financia? Invasão de propriedade privada. Sabe, Evandro, que o que mais me foi uma coisa que a CPI do MST não conseguiu provar, né? Não conseguiu trazer absolutamente nada. Mas continua estando aí. O MST a primeira pergunta e a última que se manteve sem resposta. O MST está deixando envergonhado o governo perante a população. É verdade. E eu lembro quando começou o decaimento do governo da Dilma Rousseff, era porque ela brigava com todo mundo. Brigava com o Congresso, brigava com a população, brigava com o mercado, brigava com os militantes do PT, brigava com os apoiadores do PT. O governo está padecendo exatamente essa situação, longe de ser a situação de Dilma, pelo colapso econômico. Mas você sabe que essa modalidade de invasão agora está tendo uma modalidade que não é somente de terra, não. É de propriedade privada aqui em São Paulo. Eu tenho um escritório no bairro de Pacaembu. Teve na mesma rua em que eu tenho o meu escritório, eu tenho uma invasão de uma propriedade privada. Estava à venda, entrou uma família. Aí, e o que os advogados estão indicando? Bota um menino, porque quando é feita a denúncia por invasão, vai a polícia e fala, não, tem uma criança dentro, não posso fazer nada. Tenho que esperar a determinação judicial. O que os advogados do outro lado, os invadidos, estão recomendando? Faz a denúncia por assalto. Porque aí a polícia entra direto, já entrou, e tira, se é assalto. Mas se for por invasão e vê que tem criança, não faz nada. Tem que esperar a determinação judicial. E por que os invasores vão com criança? Porque sabem que a polícia não pode fazer nada. Então olha como a situação não é somente de terra, não é somente MST. Está tendo invasão da propriedade privada na cidade de São Paulo. Especificamente por isso. Cuidado com isso. Não, numa área super nobre, você deve saber de onde eu estou falando, que é Oscar Freire com a Peixoto Gomide, tem uma invasão de propriedade ali, nos lugares mais nobres de São Paulo. E eu quero falar de uma outra situação que isso acaba provocando, não necessariamente apenas ao MST, em relação ao MST, mas também a forma como os conflitos de terra vêm aparecendo e surgindo a partir dessa disputa por essas áreas. Porque, por exemplo, os registros de conflito no campo bateram um recorde no Brasil em 2023, se a gente levar em conta o início da série histórica que começou lá em 1985. Foram 2.203 ocorrências, segundo a Comissão Pastoral da Terra. Esses casos foram puxados principalmente por disputas de terra. E a gente está falando muitas vezes também da violência que acaba acontecendo nessas regiões. E quando a gente olha, por exemplo, para as áreas, a gente fala muito do norte e do nordeste do país. Norte é o que mais domina, porque são áreas que muitas vezes também são disputadas ou áreas que são inexploradas e que passam a ser disputadas e gerando esses conflitos, muitas vezes também com envolvimento entre fazendeiros e indígenas que reclamam uma terra que deveria ser deles e também o crime organizado. Grilagem. Né? Isso, e a gente está falando também de grilagem e etc. Agora, eu quero saber de vocês de que forma que o governo federal também pode lidar com essa situação, porque a gente está falando do ano de 2023, então você tem um recorde
no ano de 2023. E aí você tem aumento de ocupações pelo MST, que já é uma demanda que o governo federal precisa lidar, e também o aumento de conflitos, Luiz Felipe Dávila. Bom, é o que eu venho dizendo. O Brasil é um local onde não se respeita a propriedade. Porque se tem grileiro, se tem MST, se tem crime organizado, onde é que está o Estado para fazer valer a propriedade privada, o título de propriedade? Onde é que está o Estado? Está omisso. Onde é que o Estado está? Está lá dando dinheiro, quinquênio, privilégio para burocrata e não está cuidando do que ele tem que fazer, que é manter a ordem, manter o respeito à propriedade privada. É isso que é o papel do Estado. Esse é o papel número 1 do Estado. Então é uma vergonha esse Estado brasileiro que não consegue implementar a sua obrigação número 1, manter a ordem e a legalidade da propriedade privada. Eu vou fazer um giro objetivo aqui porque a gente tem que ir para o break daqui a pouco. Vamos com você agora, Gani. Olha só, Evandro, o Rio de Janeiro aconteceu o que aconteceu nos morros pela ausência do Estado. Exatamente. Ou seja, na região norte, na região de Manaus, está indo para o mesmo caminho. Se o Estado não estiver presente, como o Dávila falou aqui, garantindo a propriedade privada, se ele se tornar omisso, vai virar terra de ninguém, depois não adianta reclamar e falar, mas o poder do narcotráfico aumentou nessa região, não tem mais o que fazer. O Rio de Janeiro é o exemplo disso. Fala, Segré. Eu vi hoje um vídeo de um pancadão, se chama aquelas festas de pancadão? Sim. Que atrapalham a tranquilidade de uma região, de um bairro em particular. Tinha uma briga entre eles. Sabe quem separou a briga com tiros no ar? A milícia, os narcotraficantes. O Estado não estava aí. E quando você tem um Estado, o governo em particular, que não está dando o exemplo com essas questões, o outro vai falar, e por que eu vou respeitar a lei? Não, se o governo não faz nada com o MST, vamos lá invadir outra coisa. Vamos gerar problemas entre invasões e são problemas de segurança, inclusive, de ataques armados. São questões graves. Mas o governo está tranquilo. Não, se ia roubar um celular para tomar uma cervejinha, não passa nada. Então, nesse mau exemplo é que as coisas proliferam para o lado errado. Você acha que dá para estabelecer essa relação, Piperno? E arremate? O Estado brasileiro foi sim omisso quando centenas de milhares de alqueires de terra foram ocupados por grileiros. Então, esse é o principal problema fundiário do país. Isso envolve muito mais terra do que o MST invadiu. E invadiu. Esse tem que ser também. Esse é o verbo apropriado, de forma ilegal. Mas o principal problema fundiário do Brasil são terras invadidas por grileiros e o Estado fingiu que não viu.